estás a pensar em arrendar um espaço para o teu negócio, atenção, porque isto não é igual a arrendar uma casa. Não saber a diferença entre um arrendamento habitacional e não habitacional pode custar-te caro. Estamos a falar de prazos, de direitos, de deveres e até problemas com obras. Neste vídeo, com este documento, vou explicar passo a passo quais são os teus direitos e os teus deveres como inquilino para abrir o teu negócio em segurança. Bom, aqui neste vídeo vamos explorar aquilo que é a diferença entre o arrendamento habitacional e não habitacional, ok? E no fundo vamos dar aqui uma pequena introdução primeiro. Eu antes de começar vou deixar o link aqui abaixo de um vídeo feito pela Ordem dos Advogados, onde de uma forma mais técnica eles abordam todos estes temas. Aqui vamos tentar simplificar para ser mais simples para ti, que estás à procura de um espaço para ti, para o teu negócio. Arrendar uma loja não é o mesmo que arrendar uma casa, ok? Arrendar uma habitação e arrendar uma loja é diferente em vários aspectos, e neste artigo vamos explorar a legislação por trás destes dois conceitos. Como sabemos, em Portugal, o regime jurídico do arrendamento urbano distingue claramente entre os que são para fim habitacional e os que são para fim não habitacional. No fundo é o comércio, são os armazéns, a parte da indústria, está bem? Todo esse campo. Esta distinção é fundamental, pois cada tipo de arrendamento está sujeito a regras específicas no que diz respeito aos direitos e deveres do inquilino e do senhorio, prazos como cessação do contrato, renovações e formas de cessação, ok? É tudo aquilo que nós vamos falar. Aqui está um pouco daquilo que é o enquadramento legal, isto não vale a pena explorarmos, é uma questão também depois para vocês verem se quiserem ver com mais detalhe, ok? Quanto aqui aos direitos e deveres dos inquilinos, uso do imóvel habitacional. O inquilino deve utilizar o imóvel exclusivamente para a habitação, salvo acordo em contrário, ok? Geralmente, isto está nos contratos de arrendamento, geralmente, na maior parte dos contratos. Não habitacional. O inquilino deve utilizar o imóvel para o fim específico acordado no contrato, como comércio, indústria ou escritório, ok? Transmissão de posição contratual. Habitacional. A transmissão do contrato é mais restrita, geralmente limitada a casos de morte do inquilino, permitida a cessão de posição contratual a familiares que eles residem. Isto acontece muito, aquela questão de, salvo erro, são 6 meses entre a morte do inquilino e para depois a família deixar o imóvel com o senhorio. Nos casos de não habitacional, é permitida a transmissão de posição de arrendatário sem dependência da autorização do senhorio. Atenção, isto é algo que é diferente para o habitacional. Não é preciso autorização do senhorio para fazer a transmissão de posição contratual. Ou seja, um inquilino pode passar a ser outro inquilino sem autorização do senhorio para o fazer, ok? No caso de trespasso do seu estabelecimento comercial ou indústria, ou a pessoa que no prédio arrendado continua a exercer a mesma profissão liberal. E por isso é que nós vemos muito naquilo que é no Idealista e noutras plataformas, muitos trespassos à venda, ok? E acontece isto, e nós não vemos trespassos à venda para fins habitacionais, ok? E isso acontece porque juridicamente pode-se fazer. Direitos e deveres do inquilino, obras. Habitacional. O inquilino não pode realizar obras sem consentimento do senhorio, exceto as de pequena manutenção. Isto é o normal, é o que nós costumamos ver. Não habitacional. O inquilino pode realizar obras necessárias à sua atividade, desde que não alterem a estrutura do imóvel e estejam previstas no contrato ou autorizadas pelo senhorio. Se o inquilino, o arrendatário, for obrigado a realizar obras no imóvel devido a requisitos legais específicos do seu negócio ou por outras razões alheias à sua vontade, e se essas obras não forem necessárias para a exploração da atividade comercial e industrial, o arrendatário poderá ter direito a ser compensado pelo senhorio. Isto, no fundo, está relacionado com o facto de o inquilino precisar daquelas obras por motivos legais, vamos dizer, por exemplo, relacionado, por exemplo, com segurança e saúde no trabalho. Ele é obrigado pela inspeção a fazer obras específicas para o decorrer da sua atividade. Ele pode pedir essas obras ao senhorio para garantir a sua atividade. Ou seja, se está acordado no contrato que o imóvel tem este destino, não é? O destino daquela atividade, se ele não consegue exercer aquela atividade, ele pode pedir ao senhorio o montante necessário para as obras, ok? E isto é uma das diferenças entre o habitacional e o não habitacional, ok? Direitos e deveres do senhorio. Obras de conservação. Habitacional. O senhorio é obrigado a realizar obras de conservação ordinária e extraordinária, garantindo a habitabilidade do imóvel, ok? O normal. Não habitacional. O senhorio deve assegurar a realização de obras necessárias à manutenção do imóvel em condições adequadas ao fim a que se destina. Acrescenta-se ainda a possibilidade do senhorio ter de assumir as despesas relativas a obras do arrendatário que necessita realizar para o normal funcionamento da atividade. Obras que sejam relacionadas com o espaço físico. É aquilo que nós vimos já no ponto anterior.
Acesso ao imóvel habitacional. O senhorio pode visitar o imóvel mediante acordo com o inquilino para verificar o seu estado ou realizar obras necessárias. Também acordado, o senhorio só pode, no habitacional, o senhorio só pode entrar no imóvel com o acordo do inquilino. Não habitacional, o senhorio tem direito a aceder ao imóvel para verificar o seu estado, desde que não perturbe o normal funcionamento da atividade do inquilino. O que é mais natural, ok? E é um dos pontos também a ter em conta. Denúncia pelo inquilino. Habitacional. O inquilino pode denunciar o contrato a todo o tempo, mediante comunicação escrita ao senhorio, com antecedência mínima de 120 dias, se o prazo de contrato for igual ou superior a um ano, ou de 60 dias se for inferior a um ano. E depois também varia em função de outros períodos de tempo, ok? Se for mais de 5 anos, se for mais de 10 anos. Mas isto é a regra geral, é aquilo que nós vemos nos contratos de arrendamento. Não habitacional, as partes podem estipular livremente os prazos de antecedência para denúncia, devendo tal constar num contrato. Em caso de não existir nada a estipular num contrato de arrendamento, aplicar-se-á o disposto no número 1 do artigo 1110 do Código Civil, ou seja, decorrido um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da renovação, o arrendatário pode denunciá-lo mediante criação ao senhorio com antecedência mínima de 120 dias do termo pretendido de contrato, uma vez que o prazo era superior a um ano. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o inquilino, neste cenário, o inquilino e o senhorio podem, de alguma forma, acordar os dois no contrato qual é que é o tempo para a denúncia do contrato. No entanto, caso não haja nada no contrato, pode, no fundo, seguir aquilo que são o que está estipulado para aquilo que é o fim habitacional. Ok? E estamos a falar destes prazos dos 120 dias e aqueles que são conhecidos nos contratos de arrendamento e que estão aqui escritos. Prazos para a cessação do contrato. Oposição à renovação pelo senhorio. Isto para o habitacional. O senhorio pode opor-se à renovação do contrato, comunicando a sua intenção ao inquilino com antecedência mínima de 240 dias, se o prazo do contrato for igual ou superior a 6 anos, de 120 dias for igual ou superior a 1 ano, inferior a 6 anos, ou inferior a 6 anos, ou de 60 dias se for inferior a 1 ano. No fundo, aquilo que está no contrato de arrendamento, aquilo que nós costumamos ver nos contratos de arrendamento. Ok? Não habitacional. As partes podem acordar livremente prazos de oposição à renovação, devendo tal estar previsto no contrato. Isto, no fundo, aquilo que isto significa é que dá mais liberdade, quando é comercial, dá mais liberdade para o senhorio e para o inquilino chegarem num acordo sem ter que ir à lei, ok? Porque aquilo que acontece é que muitas vezes os contratos de arrendamento podem acordar certos pormenores, mas não vão ao encontro da lei, portanto acaba por não ser legal, vamos dizer assim. Aqui na questão do comercial há mais liberdade para isso acontecer, ok? Renovações de contratos e implicações. Habitacional. Os contratos renovam-se automaticamente pelo mesmo período, salvo oposições de qualquer das partes nos termos legais. No não habitacional, a renovação automática pode ser afastada por acordo das partes, permitindo maior flexibilidade na definição de duração do contrato, ok? Isto, no fundo, são as duas muito parecidas, que é não há obrigação dos contratos serem, no fundo, renováveis ao final do seu período, ok? Formas de cessação do contrato pelo senhorio. No habitacional, o senhorio pode denunciar o contrato por habitação própria, para habitação própria, ou de descendente de primeiro grau, mediante comunicação ao inquilino com antecedência mínima de 2 anos. Não habitacional, o senhorio pode denunciar ao contrato, nos termos acordados devendo respeitar os prazos de antecedência estipulados. Okay? Isto, no fundo, são formas do senhorio resolver o contrato. Okay? E isto significa que, no fundo, para o habitacional, sabemos esta forma, não se vê assim tanto, mas sabemos esta forma de quando o senhorio quer ir para a casa onde está o inquilino, viver, e o inquilino dessa forma tem que sair da casa para que a casa seja de habitação própria permanente do senhorio. Quanto ao não habitacional, há mais liberdade. Porquê? Porque, no fundo, o não habitacional, ou seja, uma loja, não é uma residência de família. Isso quer dizer que há mais liberdade para o senhorio conseguir retirar os inquilinos, caso assim o entenda, no fundo. Pelo inquilino habitacional, o inquilino pode denunciar o contrato a todo o tempo, respeitando os prazos de antecedência legais. O não habitacional, o inquilino pode denunciar o contrato conforme estipulado no contrato, devendo cumprir os prazos de antecedência acordados. Concluindo, embora existam
semelhanças na regulamentação dos arrendamentos para fins habitacionais e não habitacionais, a legislação portuguesa prevê distinções significativas que refletem as diferentes finalidades e necessidades associadas a cada tipo de arrendamento. É essencial que ambas as partes conheçam os seus direitos e deveres específicos conforme estabelecido no Código Civil e no NRAU, para assegurar uma relação contratual equilibrada conforme a lei. Isto, no fundo, aquilo que nós vimos aqui foi as diferenças entre os arrendamentos para fim habitacional e não habitacional, e é importante para alguém que quer abrir um negócio, porque é importante saber os seus deveres e os seus direitos, porque um negócio tem sempre uma componente de risco e se soubermos os nossos direitos e os nossos deveres, estamos muito mais seguros daquilo que nós podemos fazer com o nosso negócio e, acima de tudo, fazê-lo sem palpites, que é o mais importante, ok? Este artigo está no site, jana.pt, vejam lá este artigo e muitos mais. Obrigado.